Olá, galerinha. Vamos aí para mais um capítulo da nossa gramática, que é hoje o estudo da crase, tá? Exatamente, vamos estudar o fenômeno da crase, uma matéria muito cobrada em provas de concurso público, né? Geralmente traz muito problema aí para aqueles que não gostam de estudar muito a gramática, tá certo? Então, a primeira coisa que nós precisamos aqui fazer é desmitificar, né? É tirar aquela ideia equivocada de que crase é a união de preposição mais artigo. Essa é uma ideia equivocada, tá? Aliás, muito equivocada. A maioria dos casos de crase ocorre entre preposição mais artigo. Entre preposição mais artigo. Tá? A maioria. Mas eu posso ter crase com pronome demonstrativo, posso ter crase com pronome relativo, a qual, as quais. Beleza? Então, o que seria o real conceito de crase? A crase é a fusão de dois fonemas A. Beleza? Então vamos colocar aqui, ó. A crase é um fenômeno. A crase é um fenômeno caracterizado pela fusão de dois fonemas A. Beleza. Quando eu tenho a fusão desses dois fonemas A, essa fusão será representada pelo emprego do sinal indicativo de crase, que nós conhecemos como acento grave. Vocês vão se lembrar que lá na nossa matéria de acentuação gráfica, quando eu falei sobre os tipos de acentos, tá certo? O que eu disse para vocês? Falei, olha, nós temos acento agudo, acento circunflexo e acento grave. Só que o acento grave só é estudado ao final, lá no fenômeno da crase, que é o que nós vamos fazer aqui agora, tá certo? Então, esse fenômeno aqui, ó, esse fenômeno será representado pelo emprego do acento grave. Pelo emprego do acento grave, que é o acento agudo ao contrário. Beleza? Então tá aqui, ó. Aí, a relação dos casos de crase, nós vamos montar aqui um esqueminha bem legal para vocês, tá certo? Então vamos lá. Vamos montar aqui o nosso esqueminha. A primeira situação que nós veremos é preposição mais o pronome demonstrativo. Preposição mais o pronome demonstrativo. Beleza. Então, ele vai ocorrer da seguinte maneira. Três maneiras. Eu tenho o A mais aquilo, o A mais aquele ou aqueles, o A mais aquela ou aquelas, formando então o aquilo, aquele, aqueles, aquela, aquelas.
Beleza? A segunda situação é a preposição mais o pronome relativo. Pronome relativo. Nós temos o a mais o a qual, ou o a mais as quais. O a mais a qual, a qual, as quais. E eu tenho também preposição mais artigo. Preposição mais artigo, eu terei o a mais a, ou a mais as. Formando a ou as. Então, beleza. Nós temos aqui o nosso quadrozinho do fenômeno da crase, tá certo? Você pode ver que nós temos 3 situações distintas para a formação da crase, e apesar de serem 3 formações distintas, nós percebemos que existe algo de comum entre os 3 processos, tá? Que é quem? Que é o uso da preposição. Percebam que aqui a minha preposição, teoricamente, nós já estudamos isso, tá? Ela será solicitada somente por 2 elementos. Ou ela é solicitada por um verbo, ou ela é solicitada por um nome. Nome na língua portuguesa são 3 coisas. É substantivo, adjetivo e advérbio. Substantivo, adjetivo e advérbio. Quer dizer que eu tenho 4 elementos que podem solicitar a preposição: o verbo, o substantivo, o adjetivo e o advérbio. Esses elementos que solicitam a preposição serão então chamados gramaticalmente de termos regentes. Termos regentes, tá? Quando é o verbo que impede, regência verbal. Quando é o nome que impede, regência nominal, tá? E quem receberá a preposição, que é o pronome demonstrativo, que é o pronome relativo, ou que é o artigo, nós chamaremos de termo regido. Chamaremos aqui, ó, de termo regido. Termo regido. Como também aqui, termo
regido. Beleza? O que nós vamos fazer agora é estudar detalhadamente cada um desses casos, tá certo? Então vejamos aqui. Primeiro caso é a crase com o pronome demonstrativo. É a crase com o pronome demonstrativo. Então vejam só. Ocorre da seguinte maneira. Eu me referi àquele assunto de ontem. Eu me referi. Percebam que eu tenho aqui o verbo, ó. Eu me referi. Eu tenho o verbo. Aí o verbo fará a pergunta. Vejam, quem se refere a alguém, ó. Eu me referi a que. No caso é coisa. Quem se refere a algo ou a alguém. Eu me referi a que. Percebam que eu tenho aqui, ó, o pronome demonstrativo. O pronome demonstrativo, ele vai receber, tá, a preposição solicitada pelo verbo. Então, o pronome demonstrativo iniciado pelo termo a. Vejam, este a mais este a forma o quê? Crase obrigatória. Tá? Agora nós temos aqui uma dica do Prado para te ajudar. Para você não ter que fazer essa coisa toda. Você pode fazer de cabeça. Ó, a dica é a seguinte. Trocar a estrutura por. Trocar a estrutura por. Eu posso trocar por duas situações. Se eu trocar a estrutura pelo termo isso, não há crase. Não há crase. Se eu trocar pelo termo a isso, aí nós temos a crase obrigatória. A crase. Beleza? Então imaginem aqui, ó. Eu me referi àquele assunto. Eu vou trocar aqui, olha só. Eu vou trocar aquele assunto que é a ideia, tá? Por isso ou a isso, ó. Eu me referi isso ou eu me referi a isso? Com certeza você vai dizer eu me referi a isso. Quando você tem a troca por a isso, quer dizer então que há crase. Viram só? Como é que funciona a diquinha legal? Beleza? Vamos ver outros exemplos aqui. Eu fiz referência àquilo que me mostrou ontem. Eu fiz referência àquilo. Vejam que eu tenho aqui o meu pronome demonstrativo. Eu tenho aqui o pronome
demonstrativo. Beleza? É a ideia. Aí eu quero saber se aqui tem crase. Tranquilo. Você vai trocar por uma das duas estruturas da dica. Ó, vejam. Eu fiz referência. Você diria, eu fiz referência isso ou fiz referência a isso? Com certeza você dirá, eu fiz referência a isso. Se você trocou por a isso, então é porque a crase. A crase onde? No a isso? Não. Na estrutura que você está analisando. Que no caso é o termo o quê? Aquilo. Beleza? Vamos lá. Uma outra aqui. Vejam só. Você vai colocar, eu tenho horror àqueles filmes de comédia. Eu tenho horror àqueles filmes de comédia. Beleza, porque você quer saber se aqui no pronome demonstrativo, que está ligado à palavra filmes, no caso aqui, ele possui crase. Então o que você fará? Você vai pegar e vai trocar a ideia. Você vai trocar a ideia, que é aqueles filmes, a ideia inteira, por isso ou a isso. Aí ficará o quê? Eu tenho horror, isso ou a isso? Tem horror isso ou horror a isso? Com certeza você dirá, tem horror a isso. Tá certo? Tem horror a isso. Se você usou a isso, então a crase. Então a crase aqui, ela é o quê? Obrigatória. Aí você vai falar assim, Prado, me dê um exemplo em que a crase ela não ocorre usando esse esquema. Então, bora lá. Ó, eu entendi aquilo que me disse ontem. Eu entendi aquilo que me disse ontem. Você quer saber se aqui nesse pronome demonstrativo eu tenho crase? O que a gente fará? Nós vamos trocar a estrutura analisada pela diquinha lá do Prado. Você vai fazer o quê? Vai trocar por a isso ou isso. Eu entendi a isso ou eu entendi isso? Eu entendi isso. Tá? Eu entendi isso. Se eu troquei pelo termo isso, não há crase. Então a crase aqui no caso, ela será o quê? Será proibida. Beleza? Entendemos essa situação. Maravilha.
Agora vamos ver a crase com o pronome relativo, tá? Então, olha só. Segundo, crase com o pronome relativo. Crase com pronome relativo. Beleza? Então, olha só. Primeira coisa que nós faremos aqui é colocar uma dica. Pra você não se esquecer mais disso, tá? Qual é a dica que nós teremos aqui? Sempre que usarmos um pronome relativo, deveremos verificar a regência do verbo de sua oração, pois caso um dos dois solicite uma preposição e ela não estiver após o termo que a solicitou, vírgula, tal preposição será colocada antes do pronome relativo. Antes do pronome relativo. Antes do pronome relativo. Isso aqui a gente fala muito quando a gente estuda os pronomes relativos, que é a parte de regência dada ao pronome relativo. Beleza? Então, olha só, preste atenção. Como é que funciona? A aluna a qual me referi passou na prova. Quem é que passou na prova? A aluna. Então percebam aqui que as orações elas estão o quê? Intercaladas. As orações estão intercaladas. Aqui está a primeira oração. Sozinho isso aqui não é oração porque não tem verbo. Aí ela continua aqui, que é o predicado dela. Ó. Aqui é o predicado e aqui é o sujeito. Vejam, a aluna passou na prova. Tá? E aqui é a minha segunda oração, que possui o pronome relativo. Ó. Possui aqui o pronome relativo. Toda vez que eu tiver uma oração com pronome relativo, eu sou obrigado a usar essa regrinha. Essa diquinha aqui que eu estou dando para você. Você vai verificar a regência do verbo e do nome.
Como tem só o verbo, olha só do verbo, tá? Então vejam, a aluna a qual me referi. Quem se refere se refere a. Ele pediu o verbo, a preposição a, e ela não está depois do verbo de quem a pediu. Então eu sou obrigado a pegar essa preposição e colocá-la antes do pronome relativo. Quando eu colocar o a aqui, ó, preposição, ele vai fundir com esse a, formando o quê? Formando a crase obrigatória. Então, a crase no pronome relativo. Beleza? Tá. Mas e quando pede o nome? Vamos mostrar aqui um exemplo em que o nome é quem pede, né, a preposição, e não o verbo. Veja só. Vamos mudar um pouquinho só a frase. Tá? A aluna. Vou colocar aqui no plural. As alunas. As quais fiz referência passaram. As alunas às quais fiz referência passaram. Quem é que passou? As alunas. Então perceba que eu intercalei novamente. É uma forma que o analisador tem de dificultar a sua análise. Então perceba que aqui está o sujeito, ó, da primeira oração e aqui está o predicado da primeira oração. E aqui eu tenho o pronome relativo, plural agora, pronome relativo. Primeiro, eu vou fazer a pergunta para o verbo. Ó, o verbo sempre é o primeiro, tá? Quem é o sujeito dele? O sujeito dele é eu. Eu fiz. Mas a pergunta, eu fiz o quê? Então o verbo não pediu nada. Agora vamos verificar o nome, que é o substantivo aqui, ó. O substantivo, tá? Pode usar o verbo para ajudar. Quem faz referência a. Veja que novamente foi pedida a preposição a pelo substantivo referência e ela não foi dada, ó. Ela não está depois de quem a pediu. Então eu vou pegar essa preposição e vou colocá-la obrigatoriamente antes do pronome relativo. Quando eu colocar a preposição aqui, ele vai se fundir com esse a, formando o quê? Crase obrigatória. Certinho? Beleza? Mas isso só acontece com a? Não, acontece com toda e qualquer preposição. Só que para eu ter crase no pronome relativo, não é antes dele não, no pronome relativo, eu preciso de um verbo ou um nome pedindo a preposição a. Mas pode ser pedida outra preposição? Pode, mas aí será formada uma outra estrutura. Por exemplo, vamos fazer aqui, ó. A situação a qual me livrei era perigosa. O que era perigosa? A situação. Então vamos lá, vamos separar. Então, eu tenho aqui, ó, primeira oração, aqui a segunda oração e aqui continua a primeira oração. Correto? Então vejam só. A situação era perigosa. Primeira oração. A segunda possui o pronome relativo. Pronome relativo. Beleza? Vamos fazer a pergunta para o verbo. Quem se livra de algo. Veja que a preposição pedida
foi a preposição de. E a preposição pedida não está após o verbo que a pediu. Então, eu sou obrigado a colocar essa preposição antes do pronome relativo. Vou colocá-la aqui, ó. A situação de a qual. Aí você vai perceber que eu tenho que literalmente contrair esses dois elementos. O de mais o a formará o quê? Da qual me livrei. Então, agora eu tenho o pronome relativo da qual, tá? Exatamente. Se eu tivesse aqui um verbo pedindo a preposição em, ela iria aqui para trás. O em mais a, na qual, tá certo? Se eu tivesse um verbo pedindo a preposição por, tá? Iria para trás. Por mais a dá o quê? Pela qual. Tá? Só que como nós estamos aqui estudando o fenômeno da crase, para que eu possa ter a crase no pronome relativo, eu preciso ter um nome ou um verbo pedindo a preposição o quê? A, porque é a contração de dois fonemas a. Então, encerrando essa partezinha do pronome relativo, são três partes, tá? Três partes gerais. A preposição com pronome demonstrativo e a preposição com pronome relativo que encerramos agora. E fica nos faltando também a preposição com o artigo, que é grande parte dos casos de crase. Só que isso nós veremos no nosso próximo bloco.